Oi, gente! No vídeo de hoje a gente vai estrear um novo quadro no nosso canal, que é um canal de entrevistas. E eu tô com alguém aqui muito especial, com a doutora Raquel, minha nutricionista também. E nós vamos abordar assuntos sobre teologia e nutrição, o quanto a gente precisa dentro da teologia caminhar junto com isso. E eu espero que vocês gostem desse novo quadral. Errou! Desse novo quadro, que seja um informativo para você, que possa te ajudar, te motivar, de repente, a começar uma nova história na sua vida. E é isso, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Então, gente, eu tô aqui com a doutora Raquel, que é minha nutricionista também. Tô muito feliz, amiga, de você ter topado gravar aqui para o nosso canal. E queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, quem é você. Então, primeiro, obrigada pelo convite. Eu estou muito honrada, né, com esse convite, a participação. É um tema que eu gosto muito, né? Eu acho que a Bíblia ela fala muito sobre como nós devemos nos alimentar, né? E é um tema muito pouco abordado. Então, estou muito feliz com o convite por isso também e pela confiança. Obrigada. Bom, eu sou Raquel, sou formada desde 2007. E eu fiz uma pós-graduação em pediatria, depois eu fiz em esporte, suplementação, depois eu fiz em fitoterapia e ortomolecular. Eu gosto muito de estudar nutrição, eu amo o que eu faço. Eu entendo que é um dos meus ministérios, então é isso, eu quero contribuir com o seu crescimento, com a sua evolução com relação à alimentação. Legal. Sei que você tem 2 filhos, é casada, quer falar o nome deles para aparecer no canal. Que bom! Então vamos lá, eu sou casada com o Emerson, eu tenho 2 filhos, o Carlos Eduardo e o Pedro, que são uma bênção. Eu já sou mãe de um adolescente, 13 anos, o Cadu, e o Pedro está com 8 anos. Enfim, essa é a minha família. Eu fico pensando nos filhos dela, né? Como deve ter que comer tudo direitinho, né? Então, o Pedro, de vez em quando, ele diz pra mim, mãe, não é muito legal ser filho de nutricionista. Mas imagina, é um cuidado. Imagina. Então, vamos lá, amiga. Eu te convidei porque confio no seu trabalho e eu acho muito importante a gente abordar esse tipo de assunto, né? Porque eu acho que hoje a gente fala pouco disso. Eu não sei, mas eu consigo, pelo menos com a minha história, né? Eu não era crente, me converti, entrei para a igreja, eu tinha uma vida de atleta. E depois que eu entrei para a igreja, o quanto eu engordei, sabe? Porque os nossos momentos sociais é sempre em volta de uma mesa comendo, né? A gente vai para uma pizzaria, a gente vai para uma churrascaria, a gente vai para um japonês. E então eu achei importante abordar sobre isso porque eu engordei muito. E o quanto isso foi ruim para mim, né? Então por isso abordar isso no canal, porque eu acho que isso é importante. Hoje a gente fala pouco disso nos nossos altares, nas nossas igrejas. E por que você acha que a gente fala tão pouco sobre isso, se glutonaria é pecado como a Bíblia diz? Em vários textos, né? Provérbios 23, Gálatas 5, que compara a glutonaria como idolatria. Sim. Tá equiparado, ou seja, esse pecado não é menos importante que o outro, né? Por que você acha que a gente não fala tanto disso hoje dentro das nossas igrejas? Então, amiga, acho que envolve muito o nosso comportamento, né? Envolve muito quem a Raquel é, aquilo que a gente costuma dizer que a gente prega com a nossa vida, né? Com a nossa conduta. Né? Eu acho que talvez envolva isso sim, né? Eu acho que também é um pecado muito permissivo, né? Muito permitido, né? Então, eu acredito muito nisso. E você falando, né, Paulo, ele também fala que a glutonaria, né, o comer, ele pode ser imoral, né? Então, se a gente não controla o que come, a gente tá pecando sim, a gente está sendo glutão, a gente está idolatrando a comida, a gente está endeusando a comida sim.
E vale ressaltar que quando a gente tem o comportamento glutão, né, a gente fala muito sobre o transtorno compulsivo obsessivo, que é justamente o comer além, né, o não prestar atenção na saciedade, comer quando não se está com fome. Muitas pessoas vivem pensando no comer, né? Depois do trabalho passar em determinado lugar para saciar um prazer da carne, né? Então isso sim é pecado, isso envolve muito, além de uma prática, né? Isso vai me levar para um caminho de morte, né? Que é o pecado. Né? É porque a comida, ela é muito prazerosa, né? Então eu entendo quando Paulo relaciona a glutonaria com a idolatria, porque às vezes a gente faz da comida o nosso Deus. Sim. Por nos proporcionar tanto prazer, porque comer é muito bom, né? Vamos ressaltar aqui que comer é uma coisa boa. Eu lanchei sanduíche, eu comi batata frita, comi refrigerante, botei ketchup, mostarda e sal. A gente tem que ter cuidado. Da mesma forma que a gente tem cuidado com o sexo antes do casamento, da mesma forma que a gente precisa ter cuidado, enfim, nas nossas compulsões, a gente também tem que ter cuidado com esse prazer alimentício, não sei se posso dizer assim. Sim. Mas porque a comida é uma coisa muito boa, mas ela não pode se tornar um Deus na nossa vida, né? Como o apóstolo Paulo diz. Verdade, Renata. Você me fez lembrar de um professor que eu tive numa pós-graduação, e ele falava o seguinte, que o que é vital ao homem, parece que Deus colocou uma dose de prazer, né? O sexo, ele é vital, então ele tem o prazer para que o homem busque, né? Senão a gente não vai reproduzir. A alimentação, ela é vital ao homem, então tem um prazer para que a gente busque, né? Então buscar esse equilíbrio envolvendo o prazer é muito difícil, né? É realmente a gente renunciar à nossa carne o tempo todo, é a gente renunciar àquilo que eu gosto de comer. Se eu tenho um prazer no chocolate, eu preciso colocar ele em determinados lugares para que realmente aquele chocolate, aquela alimentação não vire Deus na minha vida. Senão eu vou estar sempre passando numa loja americana para comprar o chocolatinho, né? Eu vou estar sempre na minha sobremesa buscando. Então a gente precisa ter esse autocontrole, sim. Em Gálatas, né, Deus ensina muito a gente sobre os frutos do Espírito, né? Então eu preciso ter o autocontrole, o domínio próprio sobre o que eu vou colocar dentro do templo do Espírito Santo. E é engraçado, né, Raquel, você estava falando, eu fiquei pensando o quanto Deus foi criativo em criar tanto alimento pra gente. Tipo, coloca uma cor numa fruta, coloca outra cor na outra fruta, com outros nutrientes, enfim, faz uma quantidade de verde para que a gente se alimente daquilo que Ele criou, mas a gente acaba escolhendo comer aquilo que o homem cria e não o que Deus cria. E eu fico pensando, como Deus deve se sentir nessa posição. Caramba, preparei um monte de coisa, fui criativo pra caramba, e vocês escolhem comer aquilo que faz mal, não o que faz bem, porque tudo que Deus criou é bom. Verdade, Renata, assim, essa observação é a que eu mais acho lindo, sabe? Porque quando Deus criou o homem, né, nós somos criaturas dele, Ele colocou na terra o nosso mantimento. Né? E hoje, quando a gente pensa em nutrição funcional, né, em alimentos que vão ajudar melhor no nosso corpo, são justamente os alimentos que Deus colocou, vitaminas, minerais, ainda que o homem coloque num biscoito recheado, por exemplo, vitaminas e minerais, a sinergia, né, a combinação entre eles não é tão perfeita quanto de uma fruta, por exemplo. Né? Então eu penso o quanto que esse pai não fica entristecido se no lanche da escola do meu filho, ao invés de eu colocar uma fruta, eu coloco um biscoito recheado, por exemplo. Então, e eu penso, né, que isso hoje a gente pensa até em curto prazo, né? Quantas crianças estão adoecendo por conta da alimentação? Né? Quantos adultos não estão ficando diabéticos, obesos, por conta da alimentação, por conta da prática alimentar, né? Então, se eu, enquanto mãe, não disciplinar o meu filho na alimentação, não cuidar da alimentação dele, sim, eu vou deixar o meu filho doente. E engraçado que o nosso comportamento ruim com a alimentação, ela não atinge só a gente, né? Mas ela atinge de maneira geral. Por exemplo, se eu me alimento mal e tenho uma cultura de alimentação ruim, quando eu tiver filhos,
consequentemente eu vou alimentar os meus filhos da maneira que eu como, né? Então isso perpetua. Com certeza. O quanto é importante a gente mudar a cultura, né, dessa alimentação que é ruim, feita pelo homem. Não que o homem também não crie coisas boas, mas nessa coisa do industrial, né, essa cultura do rápido, né, do fast food. Verdade, eu sempre, né, a gente tem uma frase no meio da nutrição que é desembale menos e descasque mais, né, e é muito por aí, né, hoje a gente quer o que é rápido, que é só desembrulhar, mas descascar uma banana é tão prático quanto desembrulhar qualquer barra de cereal, por exemplo, né, e muito mais nutritivo, né, e realmente a nossa rotina, né, de trabalho, a gente termina desprezando muito esse cuidado de preparar o alimento, de estar com a minha família à mesa, né? O quanto isso é importante. Então, para mim é muito encantador, sabe? Esse cuidado de Deus com a gente, de Deus em pensar, como você falou, nas cores. Quer dizer, em cada cor tem um determinado nutriente específico. E a gente simplesmente rejeitar, né? A gente deixar para depois, quando eu tiver de dieta eu como. E é engraçado porque a comida, ela vai interferir em muitas coisas na nossa vida, né? Tipo, por exemplo, eu não sei, mas acho que você lida com muitas mulheres cristãs, né? O quanto isso acaba afetando de maneira geral, né? Por exemplo, uma mulher que está insatisfeita com o seu corpo, está se sentindo gorda, está se sentindo flácida, isso mexe com o emocional. Você atende esse tipo de mulheres assim, insatisfeitas a tal ponto que acaba interferindo nas outras áreas da vida, seja no casamento, seja no social. Sim, Renata, essa semana, inclusive, me procurou uma pessoa justamente com essa queixa, né? Ela é cristã, mas ela, depois do casamento, né, que é justamente onde a gente tem um novo hábito alimentar, né? Se a gente não tiver uma vida organizada, a gente desorganiza a alimentação, então a gente precisa ficar muito atento a isso. Ela ganhou em torno de 20 quilos. Então ela estava preocupada porque ela já não conseguia tirar roupa, né, na frente do marido, ela já não conseguia ficar à vontade com o marido. Isso já estava trazendo problema para o casal. E é muito por aí, a gente não percebe o quanto que o exterior, né, a gente mexe com o interior, né? O quanto que a busca do prazer da carne fere a nossa alma, né? A gente não se dá conta disso. E é importante eu sempre costumo falar o seguinte, que Deus, ele é o principal, a pessoa principal que está preocupada no seu emagrecimento, no seu peso, porque isso envolve saúde, a sua saúde, isso envolve a consequência de uma doença, por exemplo. Então, obesidade, câncer. Se a gente está acima do peso, o INCA, ele fez um estudo muito bacana que o obeso, ele tem uma propensão maior a ter câncer, né? Então a gente precisa, justamente por conta de como é que está funcionando aquele metabolismo, do quão inflamado está aquele corpo. Como você acha que a gente pode abordar mais esse tipo de assunto, falar mais sobre isso dentro das nossas igrejas? Então, como você está fazendo? Eu acho que é falando, eu acho que é desafiando meu irmão, né? Uma coisa que eu me sinto, né? É claro que é a minha profissão, é aquilo que eu tô vendo, mas eu também me sinto chata, né? Se eu tô chamando atenção, ou tô brincando, olha, cuidado com isso, se eu tô dando uma olhadinha no teu Instagram, mas é um cuidado, né? Eu escutei eu tenho uma pastora que ela todo dia de manhã, o marido dela é obeso, ela todo dia de manhã coloca uma fruta na maçaneta da porta. E muitas vezes ele não pega, então ele leva e traz de volta a fruta. Mas é um cuidado, né? Ela tá se desafiando todos os dias a insistir naquele marido a ter um cuidado com a alimentação. E é por aí. Falando mais, né? Eu acho que uma coisa que é importante é a gente tratar isso como um pecado de verdade, né? Também. Porque parece que a gente desmerece esse pecado como não tão pecado quanto os outros, né?
Como você falou, sem querer te cortar, Renata, mas assim, você falou justamente isso, né? É justamente o falando que é o pecado, é justamente combatendo mesmo a nossa prática pecaminosa, né? Como você falou, né? Paulo, ele compara, né? Então não existe pecadinho, pecadão, é pecado e pronto. Pecadinho, pecadão, só que não, né? Isso aí. Se você pudesse dar um conselho, né? Para pessoas que hoje estão vivendo uma vida frustrada porque comeu demais e se olha hoje não consegue, se olha e não se vê fazendo um caminho reverso, sabe? De mudança de atitude, de mudança de escolhas, de uma atividade física. O que você falaria para essas pessoas que hoje estão tristes com o seu corpo, com a sua vida emocional também, porque o corpo afeta? O que você diria para elas? Então, eu diria o seguinte, Deus ele está disposto a te ajudar e assim, quando Deus fala sobre a renovação da nossa mente, é justamente isso, né? O pensar diferente, né? A prática diferente, a gente consegue sim todos os dias. Eu costumo dizer que não é um dia depois do outro, é uma refeição depois da outra. Se de repente eu vacilei num final de semana, eu tenho uma segunda-feira, eu tenho uma nova manhã que Deus preparou para eu recomeçar. E ainda que eu tenha começado mal, eu brinco com alguns pacientes que a gente enfia o pé na jaca no café da manhã, isso dá o direito da gente ficar com o pé na jaca aí o dia inteiro. E não é bem assim, a gente tem a outra refeição para recomeçar. Então que você recomece a cada refeição e que você venha incluir aquilo que o Pai te deu como mantimento para você cuidar do tempo que Ele te deu para cuidar e que Ele confiou em você para cuidar. Gente, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, tenha abençoado você. Uma vez eu ouvi uma história na faculdade, um pastor contando que existia um pastor que ele morreu e viveu o milagre da ressurreição. E ele adotou um estilo de vida muito saudável. E as pessoas que convidavam ele para ministrar nas igrejas, nas conferências, achavam muito engraçado, porque ele levava várias marmitinhas para ir comendo, né? E um dia um pastor perguntou: por que o senhor come dessa maneira? Por que o senhor faz toda essa dinâmica? E aí ele falou: porque quando eu morri, eu vi Jesus e eu perguntei, eu tinha todo um ministério pela frente, Senhor, por que o Senhor me levou? Porque o Senhor fez isso comigo, eu tinha uma família para cuidar. E aí Jesus respondeu para ele: não foi eu que fiz isso com você, foi você que fez isso com você mesmo. Foi você que comeu errado, foi você que não cuidou do seu corpo, você se trouxe a esse lugar de morte. Mas Jesus deu uma nova oportunidade e ele voltou, né? Recobrou o fôlego de vida e ele adotou uma maneira de viver saudável, porque ele falou que ele sabia que o fruto daquela morte era consequência de uma vida inteira fazendo aquilo que era errado, né? Então eu quero dizer para você que às vezes está aí insatisfeito com o seu corpo, comendo de maneira pecaminosa, porque a gula é tudo aquilo que excede, sai do padrão normal, é tudo aquilo que é desequilibrado, né? Que você primeiro reconheça que você está nesse estado de comer mais do que deve, porque o reconhecimento te faz sair de uma negação, né? Que você procure ajuda, que você procure, não sei qual vai ser a sua ajuda, mas que você dê o seu primeiro passo. O primeiro passo para mim foi entrar numa atividade física, né? Mas de repente seu primeiro passo vai ser caminhar pela manhã, vai ser indo numa nutricionista ou indo numa terapia, procurando um psicólogo, não sei qual vai ser o seu primeiro passo, mas o primeiro passo existe. E como a Raquel falou, Deus está interessado na sua recuperação. A gente, pesquisando um pouco sobre esse assunto, o Espírito Santo ministrou algo no meu coração, que a gente não sabe qual área Deus quer nos usar. Então todas as áreas da nossa vida, elas precisam estar em equilíbrio. E isso também é na sua alimentação, no seu corpo. O seu corpo precisa estar em equilíbrio, você precisa estar feliz com o seu corpo, você precisa apresentar um corpo saudável ao Senhor,
porque o seu corpo não é seu, o seu corpo é um templo de Deus. Então eu quero motivar você a sair desse estado, que Deus possa, Deus quer, né? Deus quer te ajudar nisso. Procure alguém, procure ajuda, confesse isso é pecado é mesmo pecado como homossexualidade, é mesmo pecado como alguém que trai sua esposa, divórcio. Não tem, a gente falou disso, né? Não tem esse pecadinho, pecadão. Que você encontre essa vida de equilíbrio, que esse vídeo possa ajudar você a dar o primeiro passo. E é isso, espero que você tenha gostado, né, desse nível de informação. Queria te agradecer, amiga, mais uma vez. Obrigada por dar crédito ao nosso canal, foi muito bom ter você aqui. E é isso, quer falar mais alguma coisa? Eu que agradeço, estou muito feliz. Obrigada pelo convite mais uma vez. E é isso, gente. Quero te pedir para que você se inscreva no nosso canal, compartilha, comenta. Se esse vídeo falou com você, deixe um comentário, porque isso ajuda o nosso canal a crescer. E enviem ideias do que vocês querem que a gente fale aqui no nosso canal. Mas não se esqueça de dar um like, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Isso vai ajudar muito a gente. E é isso, tamo junto.